Ídolos do Fortaleza. Títulos dos 2 técnicos no comando do Leão do Pici. Vojvoda, Copa do Nordeste, 2022 e 2024. Campeonato Cearense 21, 22 e 23. Esse ano perdeu para o Ceará. Rogério Ceni, fundamental nesta reestruturação do Fortaleza. Fundamental. Brasileiro da Série B em 2018. Leva o time para a Série A para o Fortaleza não sair mais de lá. Copa do Nordeste 2019 e 2 títulos de Campeonato Cearense 2019 e 2020. Então você vê, tem 19, 20, 21, 22 e 23. O Rogério fez o trabalho de terraplanagem. Isso. Bela analogia. Terraplanagem. Boa, né? exatamente. Inclusive no ano... E deixou as vigas. E no ano do centenário do clube, né, Renato? Exatamente. Isso foi importante. A gente não pode esquecer que antes disso, o Fortaleza ficou um tempo emperrado na C. Ele fazia toda hora ia subir, na hora quartas de final, no mata-mata, ele caía. Então tinha um certo trauma aí. Bom, e aí vem tudo que a gente conhece já do Marcelo Paz, desde essa SAF do Fortaleza, é muito importante. A SAF é do Fortaleza. Isso. Não é mecenas, não é dinheiro de fora. O Fortaleza é o dono da sua própria SAF, coisa que muito time com mais esteio que o Fortaleza, né, histórico, não pensa em fazer. Cuidado. Vocês já notaram que nenhum clube dos grandões, né, a gente... Não, porque tem clube que se fizer SAF com os dirigentes que tem... Então, e consiga, de repente, a prova vai piorar a situação. O Marcelo Paz... E a coisa anda porque tem Marcelo Paz. Tá aí o Vascão de... Marcelo Paz é um raro Achou dirigente... uma SAF compatível. É um raro dirigente oriundo do associativo, que hoje é o CEO da SAF. Perfeito. Para quantos você daria essa chave, Vitor Bina? Para quantos dirigentes de grandes clubes, quantos você faria? Tome conta da minha SAF. O assunto hoje é Fortaleza e CRB. Então, mas é bom pensar nisso. É bom refletir. O Elton, eu quero ouvir você. O Elton está com a gente ainda. Olhando o Ceni, olhando o Vojvoda, eu te pergunto, o Vojvoda, que ainda colocou o Fortaleza numa final de Sul-Americana, é bom a gente computar aí que não é título, mas eu já estava lembrando na quarta, também esse Fortaleza já foi semifinalista de Copa do Brasil recentemente também. Eu te pergunto, o Vojvoda já é o maior treinador da história do Fortaleza? Ou você ainda olha para o Ceni, ou você de repente lembra de mais algum aí? Não, o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza. Além de tudo isso, William, um 4º lugar num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você levar o Fortaleza à fase de grupos da Libertadores, como o Vojvoda fez. Levou o mata-mata. Levou o mata-mata também, né? E o Vojvoda, ele recusou, ele fez o que o Rogério Ceni não fez. Não que o Rogério Ceni não esteja na história do Fortaleza e o torcedor do Fortaleza não discute isso. Mas a primeira proposta que o Rogério Ceni recebeu, ele deixou o Fortaleza, né? As dezenas de propostas que o Vojvoda recebeu, ele não deixou o Fortaleza. Isso pro torcedor. Eu não tô falando da questão também de conquistas, né? Do que ele foi importante. O Rogério foi importante também na história do clube, mas do ponto de vista do torcedor, né? Eu acho que isso conta também. A fidelidade, né? Cada um tem tem um livre-arbítrio, né, de escolher para onde quer ir, o seu melhor trabalho. No caso do Vojvoda, ele quis permanecer no Fortaleza, e isso, obviamente, né, faz com que o torcedor valorize mais um cara que quer estar nesse lugar, né? E eu acho que isso também conta muito, viu, William? Por isso, ele é, sim, o maior técnico da história do clube. É lógico que tem outros que passaram pela história do Fortaleza que são importantíssimos, né, para construir essa história centenária, mas o salto que o Fortaleza deu nos últimos anos também se deve ao Rogério Ceni, claro, e isso é reconhecido dentro do Fortaleza pelo Marcelo Paz, que acabou trazendo ele quando ele acabou assumindo o clube como presidente, pela torcida do Fortaleza. Mas eu acho que o Vojvoda também, né, tem essa contribuição de conquistas e de representatividade. A gente ouviu ele emocionado falar, né? Com relação à torcida do Fortaleza, com relação à Copa do Nordeste, com relação à importância, né, da competição para o torcedor do Fortaleza. Ele levou isso para a final da Sul-Americana também, que era algo que isso ajudava demais também, essa representatividade, essa paixão, né, que o torcedor do Nordeste tem com relação aos clubes de futebol. Então acho que todo esse pacote, William, faz com que o Vojvoda seja, assim, considerado o maior técnico da história do clube. Ô William, só para contribuir com algum nome mais antigo... Isso, por favor. Você sabe, né, amigo? Moésio Gomes era um histórico ex-atleta e técnico do Fortaleza, né? Irmão de Mozart Gomes, foram 2 craques do Fortaleza. Depois o Moésio se tornou técnico
E eu me lembro dele na campanha do título cearense de 82, mas num patamar ainda de um Fortaleza dentro dos limites do seu estado. E entre as glórias do Vojvoda, eu acrescentaria o 4º lugar no Brasileiro de 2020. O Elton citou. É um baita negócio. Se você tem o Atlético Mineiro campeão, se você tem o Flamengo vice, se você tem o Palmeiras terceiro, é um 4º lugar com gosto de primeiro, porque esses três eu acho que esse é o maior feito, professor. É o mais difícil de todos. Porque só ficou atrás e quem tinha que ficar mesmo. Porque é longo prazo, né, cara? 38 rodadas. É um campeonato rodadas. extremamente difícil, cara. Eu sempre falo isso. Pra mim, o brasileiro é mais forte que Libertadores. A primeira vez que eu prestei atenção no trabalho do Vojvoda foi justamente na partida de estreia Fortaleza e Galo do Mineirão. 2-1. Fortaleza ganha Pikachu meteu gol. aquele jogo. Foi a primeira vez que a gente parou para prestar um pouco mais de atenção em quem era Juan Pablo Vojvoda, um homem que é médico e que escolheu, na semana em que ele recebe o convite do Newell's, que é o clube de origem dele, né, onde ele foi um zagueiro apenas razoável, ele ia começar com medicina, ele ia começar uma residência. Ele estava entre a residência de medicina e atender aquele convite do Newell's. E ele ouviu a esposa dele que falou, vá ser feliz. Dá pra ele tratar o jogador também, então, que cair, então, hein? O cara dá pra fazer. Mas, assim, até eu falo em questão de maior feito esse 4º lugar, porque a exigência de regularidade é muito maior. O mata-mata, por exemplo, ele te dá a possibilidade de um jogo ruim como o de hoje, que pode te... Hoje o Fortaleza poderia ter... Só pra colocar as coisas no lugar, eu sou português, assim, da minha maneira de pensar. O mais difícil... Maior, os títulos acho que ficam acima, são lembrados assim, mas o mais difícil, concordo contigo totalmente. Assim. É título, mas mesmo assim, cara, pô, não tem comparação uma campanha na Copa do Nordeste e um brasileiro inteiro, cara, Série A. E como disse o professor, você fica atrás só dos clubes que investem 5 vezes mais que o Fortaleza. Atrás desses 3. E na frente de outros que investem muito mais também. Cara, Todos seriam o primeiro. E assim, o Praz até pergunta sobre isso pro Vojvoda, né? Como esse cara ele vem numa antítese, né, do que é o Campeonato Brasileiro, do que é a cultura do futebol brasileiro, né? Como é um exemplo de um clube que dá... Porque assim, eu também entendo o treinador que pega e vai embora. Porque aquilo também, às vezes você não vai e depois de 3 derrotas você toma um pé. Só que o Fortaleza, ele é um clube que te dá garantias que depois de 3 jogos você não vai tomar um pé. O que aconteceu recentemente no Vasco com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que saiu antes que saíssem com ele? É isso. Porque na realidade sai o Rogério Ceni vai pro Cruzeiro e a gente respeita a opinião de cada um, o que cada um quer fazer da sua carreira, mas aquele momento do Cruzeiro já estava na cara que era a barca furada, né, naquele momento. Eu não teria saído do Fortaleza naquele momento, mas tudo bem. Aí vem o João Ricardo, que depois sai pro Rogério Ceni voltar. Isso. A gente tem falado muito da atitude do Vojvoda, pessoa física, ficando no Fortaleza, mas eu acho que a gente tem falado pouco da atitude do Fortaleza, pessoa jurídica, dando argumentos para que o Vojvoda fique. Coisa que, mais uma vez, nenhum grande clube dá. É uma troca. Eu acho que é mão dupla aí, porque ele tá num clube que ele vê os processos bem resolvidos. É um clube que ele tem autonomia, por exemplo, para buscar um Pochettino, como a gente já falou, que era um jogador que tinha um contrato longo com o River Plate, foi emprestado para cá, para lá, não serviu no River Plate. E hoje, dentro de um contexto organizado, um dos melhores jogadores do time na temporada. Não foi tão bem. Na primeira final ele foi muito bem, hoje não foi tão. Mas assim, a temporada dele é excelente. A temporada dele é muito forte. E assim, então, cara, ele se sente muito confortável, ele consegue ser autoral. E assim, a gente tá falando de 2 treinadores que eles têm as suas diferenças, até de nacionalidade, mas tem uma linha de trabalho. Eles têm os pilares de modelo de jogo do Fortaleza, que é uma intensidade alta, um ataque mais direto, um ataque mais vertical. Direto não. O Fortaleza não é um time de contra-ataque, tem um contra-ataque forte, mas o Fortaleza é um time de pressão na bola e de ataques rápidos. E era assim com o Rogério. O Rogério tem muito dessa ideia também. Então o Fortaleza hoje ele tem um elenco que se o Vojvoda receber alguma coisa irrecusável, e ele tem todo o direito, e for... O Fortaleza hoje tem um norte, ele tem uma identidade. Então você vai... Até para quem vai buscar um nome, para quem tá na análise de desempenho lá, você tem referências. Que tipo de treinador tá dando certo aqui? Sim. Que tipo de características esse treinador precisa ter? Independente se tem nome ou não. Entendeu? O Fortaleza ele até foge um pouco do que
culturalmente os times de segunda prateleira fazem, quer trazer medalhão, quer trazer jogador que já não serve aqui no eixo e vai lá roubar porque já tá em fim de carreira, já não quer ficar na praia.